Vamos iniciar falando um pouquinho sobre ciência dos materiais. A ciência dos materiais, ela é a base para uma compreensão plena, por exemplo, da metalografia, tá? Quando nós falamos sobre ciência dos materiais, nós primeiro precisamos identificar a classificação e a separação que nós temos dos materiais dentro dessa área do conhecimento. Então é o seguinte, em ciência dos materiais, nós separamos os materiais conhecidos basicamente em três categorias tradicionais. São elas os materiais metálicos, os materiais poliméricos e os materiais cerâmicos, ok? Aí você pergunta, o que difere um material metálico de um material cerâmico e de um material polimérico? Basicamente é o tipo de ligação química feita pelos elementos atômicos que formam esses materiais. Os materiais metálicos, que são compostos de átomos metálicos, eles possuem como ligação primária a ligação metálica, uma ligação forte, existente quando você une átomos metálicos, tá? Esse tipo de ligação é característica desse tipo de grupamento de materiais, os materiais metálicos, tá? Por outro lado, os materiais cerâmicos, que envolve a união entre um metal e um ametal, um átomo metálico e um átomo ametálico, ele possui como ligação predominante a ligação iônica. Note, falei ligação predominante, tá? Por quê? Porque nas cerâmicas, assim como nos polímeros, a ligação ela não é 100%. A ligação forte não é 100% iônica no caso das cerâmicas. A gente tem uma certa mescla de ligação aqui e a gente então tem o que a gente chama de ligação mista. A predominância é iônica, mas nós temos um pouquinho de ligação covalente dentro das cerâmicas também. Isso se dá por causa da distribuição dos elementos atômicos ali dentro, onde tende-se a aparecer uma certa ligação covalente em um certo grau ali, em uma certa porcentagem, tá bom? Mas a ligação predominante das cerâmicas, ligação iônica. E os polímeros, que basicamente são compostos formados de átomos ametálicos, têm como predominância a ligação covalente, tá? Então note, o que diferencia os materiais metálicos dos materiais cerâmicos? Lembrando que as cerâmicas são materiais argilosos, né? Tijolos, telhas, porcelanas, tá? Os polímeros são os plásticos, em geral, tá bom? Então nós temos lá covalente nos polímeros, iônica nas cerâmicas e ligação metálica nos metais, tá bom? Agora, um detalhe interessante é o seguinte, que quando você unifica categorias, né, materiais de categorias diferentes, como um material metálico junto de um cerâmico, ou um material metálico junto de um polímero, ou mesmo um material polímero junto de um cerâmico, nós temos, ao unificar materiais de categorias diferentes, nós temos os materiais que nós conhecemos como compósitos, tá? Então os compósitos nada mais é do que um material híbrido, onde a gente tem uma mescla de materiais de duas categorias, e um detalhe importante, esses materiais das categorias separadas, eles não são modificados. Material metálico continua sendo metálico, cerâmico, cerâmico, polímero, polímero, tá? O que acontece é que quando você unifica isso em um único material, você mescla propriedades também. Isso é uma coisa muito interessante dos compósitos. Um exemplo para vocês terem bastante claro na cabeça de um compósito, a gente pode pegar aquela fibra utilizada em piscina. Aquilo é um compósito. Por quê? Porque ele é feito de uma resina polimérica, uma resina plástica, e lá dentro você tem como se fosse nessa resina inserido, né? Você insere nessa resina fios de vidro, tá? Que são aqueles fios compridos de vidro. Aquilo lá, na verdade, são cerâmicos, né? São materiais cerâmicos. Então nós temos uma mescla entre resina polimérica e fios de vidro cerâmicos. Ou seja, nós temos ali a formação de um compósito. Chamando só a atenção que, nesse exemplo que eu dei, a resina polimérica não tem alteração química, assim como a própria resina, assim como a própria fibra de vidro ali, os fios de vidro, eles também continuam sendo cerâmicos. Mas nós mesclamos isso formando um único material, esse material chamado de compósito. A gente tem uma mescla de propriedades aí, tá bom? Beleza? Isso é apenas uma pequena revisão sobre ciência dos materiais e sobre classificação de materiais, ok? Lembrando que aqui, obviamente, que o foco nosso é em metalografia, então é claro que nós estaremos focados em metais aqui nesse nosso curso, tá bom?